Oi, galerinha do oitavo, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula. E o assunto que nós vamos começar agora é um assunto bem interessante, bem importante. Vamos começar a falar agora, talvez mais um ou dois vídeos, sobre transitividade verbal. O que será isso, né? Vamos entender aqui essa questão toda. Os verbos se apresentam para a gente na sua forma infinitiva. Vamos lembrar isso, coisa que vocês já estudaram lá atrás. O que é isso, essa forma infinitiva? É quando ele termina ali com o R, né? Abraçar, comer, sorrir. A gente fala que ele está na sua forma infinitiva. Ele ainda não foi conjugado. Então, ninguém praticou ainda aquela ação. Ok? É assim a forma como o verbo se apresenta. Quando a gente começa a conjugar esse verbo, né, alguém está praticando essa ação, e aí nós falamos, aquela criança sorriu pro pai, né? Quando eu falo comerei chocolate de sobremesa, então já tem aí a situação em que um sujeito está praticando aquela ação, seja no presente, no passado, no futuro, né? E aí tem o envolvimento da oração como um todo. Onde entra a questão da transitividade verbal? Os verbos têm diferença, né? No sentido deles serem completos ou não. Alguns, a maneira como eu falo, ele vai pedir uma situação, ele vai pedir um complemento. Que às vezes a forma como eu falo fica esperando, né, algo acontecer ali. Ele, por si só, ele não completa a informação que a gente espera. Então, aí nessa situação já começa a entrar aí a questão da transitividade verbal. Aí existem algumas situações que nós vamos aprender aqui aos poucos, né? Então, transitividade verbal significa que o verbo está em curso, ele está em trânsito, ele está acontecendo. E aí ele pode acontecer de algumas formas. Ele pode ser antes, página 66 do livro de vocês, tá? Essa é a referência para vocês do livro principal aqui, tá bom? Exatamente aqui, ó, verbos intransitivos, transitivos, tá? Então temos os verbos transitivos, os intransitivos, os bitransitivos e vamos estudar cada um deles. Lendo aqui com vocês, os verbos podem ser significativos e não significativos. Os verbos significativos, ou seja, aqueles que exprimem processos, são os dois tipos, verbos intransitivos e verbos transitivos. Nos verbos transitivos, nós temos os transitivos diretos e os indiretos. O que quer dizer ser intransitivo e transitivo? Os transitivos significam que eles estão em trânsito, eles estão acontecendo. São verbos que necessitam de complementos, esses verbos transitivos. Quais seriam os complementos para esses verbos? Seriam os objetos. Eles apresentam para a gente objetos. Que objetos são esses? São objetos diretos e objetos indiretos. A forma como os objetos diretos e indiretos se ligam ao verbo é que tem aí a diferença. Vou mostrar para vocês aqui já em um exemplo aqui, tá? Do verbo transitivo direto, que é o primeiro que nós vamos falar aqui. Os verbos transitivos diretos, aí tem a sigla aqui, VTD, são verbos que, para fazerem sentido, necessitam de complemento. Então, todos os transitivos vão necessitar de complemento, independente de serem transitivos diretos ou indiretos, tá? Eles necessitam de complemento. A relação entre o verbo e seu complemento, qual que é o complemento do transitivo direto? É o objeto direto. Ocorre sem preposição. Exemplo, aí é o exemplo que está aqui no livro de vocês. Os leitores leram o livro. Então, vamos encontrar o verbo ali. Os leitores leram o livro. Qual o verbo? É o verbo ler. Então, se eu falo, os leitores leram. Leram o quê? Olha aí a pergunta. O quê? O livro? Então, o "o" não é preposição, hein? O "o" é artigo. O livro, eles se ligam diretamente ao objeto direto, o livro. Posso falar assim, a professora gosta... a professora comeu chocolate. Qual o verbo? Comer. A professora comeu o quê?
chocolate. Tá ligado diretamente, sem nenhuma preposição. Lembra que nós falamos de preposição? E as preposições tem aqui para vocês lembrarem, ó, na mesma página, tá? No objeto direto não tem preposição, tá bom? Então, notem que verbos transitivos diretos, eles estão em trânsito, necessitam de complemento. Quais são os complementos? Objetos diretos e indiretos. No caso dos verbos transitivos diretos, eles trazem pra gente objeto direto, que são ligados ao verbo sem preposição, tá bom? Vamos continuar o assunto no próximo vídeo.